aqui é o Luke e no vídeo de hoje a gente vai ver uma nova série que chegou hoje, do canal Estúdio Alka, que se chama The Woodlands. Que bem, eu ia trazer no canal, só que eu demorei um pouco, tava com preguiça. E como o Bingo Dingos trouxe no canal dele, a gente vai assistir essa série e tentar saber, entender a história do que tá se passando. Vamos iniciar aqui. Primeiro, a gente pode ver o nome da série e que a gente tá vendo o ponto de vista de um jogador chamado Kaiser. E a gente... Bem, a primeira coisa que a gente pode ver é que, voltando no vídeo, a gente pode ver ele construindo um portal de madeira, algo que não é possível no Minecraft. E, além disso, ele parece que está jogando nas épocas antigas do Minecraft, onde tinha os mundos, era atualização. E tem um easter egg que eu vou mostrar pra vocês, que é do Herobrine. Exatamente, o Herobrine aparece nesse vídeo. É um pouco difícil para algumas pessoas verem, mas quando o Kaiser ele se vira rapidamente, dá pra ver o Herobrine escondido perto da montanha. Como vocês podem ver nessa imagem, ele tá muito escondido, mas ele tá mais ou menos aqui, perto de algumas tochas, lá perto de uma montanha. Bem, gente, a primeira coisa que a gente pode ver é que essa dimensão parece que ela é feita totalmente de madeira. E a gente vê primeiramente uma madeira, assim, um personagem de camuflagem de madeira estranho que o Kaiser percebe. E logo esse boneco olha pra ele. Isso é muito estranho, porque o boneco não tem um nick. Então pode ser um tipo de mob estranho que ele achou nessa nova dimensão do Minecraft, que não era pra existir. E algo interessante que a gente percebe é que toda vez que o Kaiser olha para trás, milhares de bonecos aparecem e eles agem como umas estátuas que você tem que olhar para elas, e se você não olhar, elas te perseguem, tipo o SCP-173. E bem, agora ele está totalmente cercado por esses seres de madeira. Faz um mapa astral. Quais são os dados que você precisa? Da data, do mês, do ano, da hora e... Bem, e agora o Kaiser ele começa a queimar toda a madeira atrás dele, provavelmente para tentar escapar dessas criaturas que parecem que são muito agressivas. E ele consegue se tapar, mas as criaturas vão logo indo atrás dele, sem dó, elas tentam pegar ele para matar ele. E ele começa a escapar por baixo, como a gente pode ver. Bem, e esse parece que é o fim do nosso amigo Kaiser. Ele caiu em uma grande tipo de cubo de madeira, oco. E lá só havia esse ser de madeira enorme que, mata ele. Agora nós não estamos mais vendo o Kaiser. O segundo vídeo é de outro ponto de vista. O ponto de vista de um jogador conhecido como Alka. Aí vem a mesma cena. O Alka começa a entrar no portal de madeira, o mesmo que o jogador Kaiser entrou dentro do jogo. E que podemos ver que é o mesmo mapa, só que agora tá de noite e o Herobrine continua lá atrás com um easter egg. Então pode ser que ele tenha algo a ver com essa nova dimensão do Minecraft. Como todo jogador, Alka explora essa dimensão e ele encontra uma nova versão desses bonecos de madeira, que é a madeira de carvalho, sem furar aquela que a gente vê, que é diferenciada.
O jogador logo pega pedras e começa a tapar, porque ele acabou de achar uma mina e ele começa a adentrar essa mina desconhecida, né? Mesmo assim, ele começa a tapar e correr, porque ele deve saber que, bem, ele tá em um labirinto e os bonecos já devem conhecer aquela região muito bem que eles. Como vocês estão vendo, os bonecos estão em todos os cantos. É bem provável que uma hora ou outra ele vai jogar no Vasco. Só que ele vai começar a fugir, porque senão ele vai jogar no Vasco. Galera, nosso amigo Kazar acaba... Nosso amigo Alka, desculpa, gente, perdão, eu acabei errando o nome. O Alka acaba de cair em um grande buraco, como o do Kazar. Só que esse buraco é mais floresta de madeira e ele perdeu um pouco da vida. Mesmo saindo da mina, ele começa a sair, talvez um pouco mais aliviado, que conseguiu despistar daqueles bonecos de madeira. Ou será que não? Tem vários deles agora circulando no seu objeto, que é um cristal do Ender. Mas pode ser qualquer coisa. Mais uma vez, os bonecos começam a perseguir nosso amigo Alka. Galera, algo interessante aqui é como ver que o Alka, ele até tenta correr e esses bonecos são bem inteligentes até. Eles devem ter aprendido com os jogadores, porque como a gente viu no vídeo do Kazar, no primeiro episódio, na primeira filmagem, eles nem sabiam direito o que era fogo, tanto que eles entravam no fogo, mesmo sendo de madeira, e vocês sabem que fogo queima madeira. E acabou que agora eles aprenderam a botar blocos pra cima, tipo os jogadores de Minecraft. Começando a fazer torres. Só que um outro boneco aparece e a gente... O Alka foi jogar no Vasco. E algo estranho é que não aparece o nome do boneco, só aparece o Rigid Place no Minecraft, como se ele tivesse caído de altura. Agora temos um novo POV. Dessa vez, o terceiro vídeo é de um jogador chamado Akashi. Desculpe se eu errei o nome dele. O Akashi, dessa vez, diferente do Alka, ele tem um arco e flecha. E ele começa a fugir subindo, né, na mesma mina que o nosso jogador Alka também fugiu. Algo que parece ser muito do vídeo anterior, mas dessa vez dá pra ver que tem uma escada. Eu suponho que seja uma parte diferente. Simplesmente os bonecos começam a perseguir o jogador. É interessante que a gente vê que eles mudam, é que ainda no primeiro episódio, eles só se mexiam quando alguém não olhava pra eles. Como se eles ainda achassem que estavam disfarçados. Só que agora eles perceberam que não estão e estão caçando os players a qualquer custo. Bem, galera, agora o nosso amigo Kakashi chegou em um local estranho. Parece um tipo de espécie de novas salas da mina. E tem vários locais, várias entradas para minas e um boneco de madeira gigante do Minecraft. Essa skin então sobe e, bem... O Kakashi, perdão, até tenta fugir ali, indo pra baixo. E aparecem várias portas. Enquanto o boneco tenta pegar ele apenas abre uma porta e tenta fugir por aí. Estranhamente, a Akashi encontra um tipo de casa onde tem alguns itens que não são de madeira, mas você pode ver que todos esses itens vão ter algo a ver com a madeira, menos o vidro. O vidro é feito de areia. Até no baú tem madeira. E eu acho que esse boneco não vai pegar ele por enquanto. Ou talvez não.
talvez, por esse boneco estar mais isolado dos outros, ele seja um pouco mais burro. Nosso amigo foi Jeff. Agora nós temos um novo vídeo com o mesmo jogador antigo, o Alka. E ele parece estar com uma amiga chamada Rumi. E ambos estão queimando, né, o local de madeira, a dimensão. Só que acabou que Rumi acabou saindo do servidor após ser capturada por um dos bonecos de madeira. Então o Alka agora sozinho tenta correr dessas bizarrices e ele encontra, igual o nosso antigo jogador Akashi, uma casa onde estranhamente milhares de bonecos de madeira param na frente dele e ele entra na casa. Que quando eu digo que meio que é de madeira, não tem nada que não seja de madeira além dos vidros. E olhem como tem um monte de bonecos ao redor da casa e tentando pegar ele. Só que ao ele abrir a porta de novo, não tem mais ninguém. Mas alguma coisa joga um livro do além. Nosso mano Alka vai pegar esse livro onde está escrito Go Meet Here. Quando ele olha para trás, galera, tinha só um boneco de madeira esperando ele e acabou com ele. E agora, quando o Alka sai do jogo, a gente está na visão de um novo jogador. Podemos ver ali que o Alka parece que não entrou novamente do jogo. E quando ele entra novamente, ele vê um novo boneco, um outro boneco com os mesmos itens da jogadora Rumi. Então logo ele bota no chat se é a Rumi, né? Pergunta sobre o nome dela. E aquele boneco de madeira se vira. Vejam que ele é diferente dos outros, ele tem a mesma capa que a jogadora usava. Então quando ele tenta fugir, a Rumi tá bem na frente dele, se essa de fato é ela. Então ele começa a fugir, né, dessa dimensão de madeira, tentando achar uma saída, só que tem vários seres olhando pra ele. E a gente pode ver que esse ser está piscando com a mesma skin da Rumi, então pode ser que sim, enquanto eles dão uns glitches, dá pra ver a skin dela. É bem rápido de ver, mas dá pra ver que é a Rumi. A gente ainda não sabe como que esse ser pode ser a Rumi, se ele pegou a Rumi, o que aconteceu com a Rumi, mas enquanto isso, o Alka tenta fugir dessa dimensão e do nada essa aranha gigante aparece, né? E começa a persegui-lo. Vejam que eu achei estranho ela ser bem diferente de todos os seres de madeira. Até que o espertão vê o coisa com formato de um portal, usa o isqueiro que tinha e aperta, criando um portal de volta para o mundo original do Minecraft. Agora estamos com o novo POV, o POV da Rumi, o ponto de vista dela. E parece que ela estava fugindo, né, junto com o nosso mano Alka, daquela dimensão estranha e daquelas bizarrices, daqueles encontram literalmente o castelo infinito. E até que ela pergunta, ele bota ali no chat, o que é isso, né? Até que aparece um monte de bonecos de madeira com tamanhos derivados enormes ali. E eles começam a fugir. Vejam que eles são até de ponta cabeça igual morcegos. Eles começam a correr ali juntos. E os bonecos começam a subir torres, provavelmente para tentar alcançar, até de ponta cabeça. E a Rumi e o Alka começam a queimar, né? O Alka começa a queimar tudo aquilo lá, fogo. E a Rumi vai na frente, né? Enquanto o Alka cria uma barreira para proteger eles. Só que a Rumi acaba caindo e ela fica com um coração de vida, bem longe do Alka. Vejam que ela tem blocos, mas se ela não quis usar esses blocos, ela sobe porque ela tá bem perto. E eles voltam a subir. Engraçado que o barulho do Minecraft que faz quando ela leva dano é o mesmo do antigo, mostrando que sim, isso se passa lá para 2009, 2015, quando o Minecraft era muito antigo mesmo. Até eles têm a sua vida queimando a madeira atrás dela e eles entram naquela mesma parte da dimensão. Isso só comprova uma coisa pra gente, galerinha. A Rumi e o Alka não estavam queimando por vingança, mas sim porque eles estavam voltando e fugindo daquela dimensão. Então, eles chegam naquela mesma parte de antes, com aquela porta ali atrás também, até que um desses bonecos vai pra cima da Rumi antes que ela atire com seu arco e flecha. O terceiro vídeo é mais um POV dela, onde a gente pode ver que ela entrou em uma dimensão estranha dessa vez.
não é a mesma de antes. Agora tem lava, fogo e tem uma estrutura enorme. E atrás dela tá aquela mesma aranha de antes. Sim, isso é bizarramente bizarro. Aquela aranha parece estar atrás dela, começa a olhar pra ela. Ela acaba assim, levando fogo e começa a tomar muito dano. Então ela tenta olhar pela escada pra ver o que está acontecendo. E ela olha vários monstros ali atrás, pela janela. E aquela criatura começa a andar atrás dela. Então ela começa a correr muito rápido pra tentando fugir. Mas a aranha chega muito perto dela. Ela encontra uma ponte, tipo aquelas de pirata, bem longe, no meio do nada. Simplesmente um penhasco enorme. E ela começa a tentar criar madeira para chegar no outro lado da ponte, né? Mas ela se vira... já era. Ela também foi de Vasco, igual nos outros amigos. Mas vejam que a criatura leva dano, mas... ela não parece morrer. E logo a Rumi começa a subir, ela tenta se desconectar do Minecraft, mas não consegue. Então ela volta a subir e é pra frente. Aquela criatura abre simplesmente a boca, igual o Pennywise, e começa a atacar ela com muito dano, transformando ela aquele boneco de madeira que a gente viu anteriormente. Então a gente vê agora a visão da Rumi, tipo os titãs de Attack on Titan, como se fosse um tipo de pesadelo. Ela vê o Alka e ela foge. Então, gente, uma teoria muito grande é que se a Rumi e o Alka acabaram de fugir ali, né, da dimensão e conseguirem sobreviver, eu dou pra teoria que, bem, o Alka é o único sobrevivente e a Rumi, igual como os outros, pode estar vivos. A Rumi virou um daqueles seres de madeira, algo que pode